Hoje nós vamos cortar o tecido e o molde. Então é muito importante que você olhe a tabela e veja qual é o seu tamanho, para você cortar certinho. Feito isso, eu vou começar a cortar. Então, aqui no cós, eu vou cortar nessa linha aqui, né, tamanho 40. Dessa vez eu fiz anotações dos tamanhos. Aqui, eu vou cortar aqui, nessa linha, e assim por diante. Fica para quem ainda não comprou o tecido, você mede ou no chão ou numa mesa, 70 centímetros, porque o tecido tem geralmente de largura entre 1,40 e 1,50. Daí você mede 70, que é como se fosse o tecido dobrado, e aí põe ou a própria fita, ou então uma régua, como eu pus aqui. E aí você vai posicionar o molde para depois medir o tanto que você vai precisar de comprimento do tecido. Tá? Você mede, põe tudo, posiciona tudo. Isso aqui vai ficar mais lá para a ponta ou mais aqui para trás. Pode ser assim. Né? E aí você mede até o fim daquele outro molde para saber o quanto que você vai precisar. Se você for fazer o corte num tecido com pé, ou seja, um veludo ou um tecido que a estampa seja toda na mesma direção, você vai precisar de mais tecido, né? Porque você não vai poder cortar desse jeito, vai ter que cortar assim. E aí isso aqui vai acabar ficando mais para baixo, tá? Eu não tinha espaço suficiente na mesa, coloquei aqui no chão mesmo. E aí, tá vendo? Eu posicionei dessa forma. Eu tinha 2 metros de tecido e ainda sobrou. Acabou que ficou, usei 1,65 m mais ou menos. E aí, é muito importante colocar sempre o fio paralelo à orelha ou à dobra, né? E isso é importante em todas as peças, mas principalmente na calça. Que sabe quando a calça tá torcendo, quando ela fica aquela calça que vai, né, fica torcendo a perna indo para trás, isso é porque o fio não foi cortado corretamente. Tá? Então, é muito importante. E aí, verificando isso, você pode cortar a sua peça. Eu não gosto muito de alfinetar direto, né, o papel, eu prefiro riscar tudo para depois cortar. Mas o corte fica mais ou menos assim. O cós, o fio dele tá assim, né, então teoricamente deveria ser assim. Você deveria cortar o fio sempre paralelo à orelha, mas a gente também pode cortar o cós desse jeito, que é um cós reto, então não tem problema. Então, uma observação, se você colocar o cós como eu coloquei aqui, nesse outro sentido que não o do, né, não na dobra, como deveria ser, tem que acrescentar 1 centímetro para a costura que vai ficar na emenda, no lugar da dobra. Quer dizer, você aproveita mais, né, tem um aproveitamento melhor de tecido, porém, tem que acrescentar 1 centímetro aqui, para não ficar menor, né, a costura.